Que você está querendo alguma coisa específica? Como que está a igreja, né? Aí uma maneira que a gente tem de apertar os pastores, né, Zé? Porque o verdadeiro pastor conhece o real estado das suas ovelhas. Então a gente pergunta, como é que está aí? O que você precisa? Muitas vezes os irmãos ficam meio cambaleando assim. Ô irmão, você não está sabendo o que seu povo está precisando, não? Mas a Adriana, ela me compartilhou algo, irmãos, que não é privilégio dessa igreja. É o que está rolando no nosso meio hoje. E eu quero orar com você nessa noite, primeiro para que Deus me dê a graça. Quando a Adriana me falou do tema, eu fui pesquisar, e veio muita coisa, muita informação. E quando eu estava vindo para cá, minha esposa veio conversando, e ela veio falando, eu nem respondi, e a netinha, Deus foi colocando algo no meu coração, o Espírito Santo foi ministrando algo no meu coração que essa noite eu quero fazer aqui o Zé entende isso, eu quero fazer aqui um repente, eu quero fazer aqui um bem bolado. O que é um bem bolado? Não é uma coisa de improviso, irmãos, é uma coisa de coração, uma coisa que o Espírito Santo tem colocado no nosso coração. É uma questão não de didática, mas uma questão de vida. Eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Hoje está fazendo 42 anos que eu conheci minha esposa. 42 anos, 30 dias, 5 horas e alguns minutos. Eu conheci minha esposa no dia 11 de maio de 1980, às 3 horas da tarde, Zé. Então, até aí, hoje, 42 anos, 30 dias, 5 horas e alguns minutos. Hoje é o dia dos namorados. Quem é que sabe o significado da palavra namorado? Eu vou deixar você pensar e daqui a um pouquinho eu volto para a pergunta. E a gente vai orar. Quem aqui que não é casado ainda, só é namorado? Tem relacionamento? Quem aqui que não é casado ainda? Amém. Então eu fico mais à vontade de falar com os irmãos, né? A hora que começar a sair uns negócios, a minha mulher fica, né? Mas pode falar, né? A Clarinha vai fechar os olhos, né, filhinha, para não ouvir, né? Fecha os olhos para não ouvir. Então, meus amados, eu quero ser bem rápido, bem sucinto nessa noite. Mas antes eu queria orar com os irmãos. Eu queria realmente orar. E nessa oração, eu queria muito que o Espírito Santo trouxesse cativo a sua mente nessa noite. Queria que o seu coração estivesse aberto para receber algo de Deus, não do Marlon. Eu queria que você entendesse que nessa noite Deus quer ministrar na minha vida e quer ministrar na sua vida também. A Adriana, ela foi muito feliz quando ela falou, olha, vamos orar, e a pessoa mais importante nessa noite já se faz presente, que é o Espírito Santo. Meus amados, se o Espírito Santo não tocar no nosso coração, se o Espírito Santo não nos convencer daquilo que nós precisamos aprender e a praticar, é em vão a nossa carreira, é em vão a nossa corrida. Então eu queria orar nessa noite, para que a sua mente ela esteja voltada para as poucas palavras que você vai ouvir aqui, e que seja rema na sua vida, que seja um divisor de águas para o seu relacionamento. Pai, nós te louvamos nessa noite. Declaramos o teu senhorio sobre as nossas vidas, sobre esse lugar, sobre essa reunião. Clamamos a ti, Pai, que teu Espírito Santo esteja nos dirigindo, Pai, tanto no falar e tanto no ouvir, meu Pai. Nos ajuda que o nosso coração esteja aberto, para que a tua palavra possa permear o nosso coração nessa noite, e que nós possamos, Senhor, ter um relacionamento realmente voltado para os teus princípios e pela tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém, amém e amém. Então, meus amados, vamos lá. Como eu disse para vocês, eu tenho 42 anos que eu conheci minha esposa. A gente faz 40 anos de casados agora, dia 24 de setembro desse ano. E temos 2 filhas, uma neta. Temos uma vida muito apertada, mas
uma vida abençoada. E da onde a gente veio, da onde a gente saiu, a gente chegou um pouco atrasado hoje, porque eu fui buscar um carro que estava no Lava Jato, e o rapaz do Lava Jato, desde ontem eu tô vendo que ele está muito angustiado, e agora à tarde, na hora de vir para cá, eu fui lá buscar o carro e eu vi a angústia daquele rapaz, fui conversar com ele, e ele foi me contar um pouco da vida dele, falando que se envolveu em algumas coisas erradas, e Deus tem feito milagres na vida dele. E eu fui me lembrando da onde que eu saí, do que estava proposto para mim, do que estava proposto para minha esposa. Quando a gente se conheceu, como eu disse para vocês, a gente era muito, muito novo, muito descabiciado. É um pouco até hoje, mas naquela época a gente era mais. E quando a gente casou, a Cleusa tinha uma família que eram 5 moças, né? 5 mulheres e 2 homens. E a mãe daquela família falou para a Cleusa: olha, você é maluca, você é doida de casar com esse menino. O casamento de vocês vai durar 6 meses. E a Cleusa não ouviu. Todo dia minha mãe me dava uma taca, uma costa, porque a gente morava no Jardim América, a Cleusa morava no Instituto Universitário, lá da Praça Universitária. Todo dia eu perdia o ônibus, ia até para casa. Chegava lá, minha mãe me discipulava com a vara, com um pedaço de pau, um pedaço de vassoura. Mas eu estava enamorado, né? O que é namorado? É você estar apaixonado, é você estar conquistado, é você estar abobado, né? É você estar envolvido. E, como eu disse para os irmãos, a gente tem uma vida jóia, uma vida de vitória, irmãos. Nossa vida é uma vida de vitória. Porém temos problemas, né? E muitos problemas. A gente aprendeu nessa lida que, na medida que a gente vai caminhando, na medida que os anos vão se passando, a gente vai enfrentando problemas que a gente nunca enfrentou na vida. E se a gente não tiver uma base, se a gente não for enamorado, a gente vai enfrentar muita dificuldade. E muitas vezes, hoje, eu tenho a total liberdade de falar com os irmãos, porque a gente lida com líderes, a maioria das separações que a gente está enfrentando hoje são casais com mais de 40 anos de casado. Já não é mais aquela questão de pessoas inexperientes. E a gente está preocupado com isso. E aí quando a Adriana falou assim: olha, bispo, a dificuldade que a gente tem hoje, né? Todos nós, os nossos relacionamentos que a gente enfrenta é a questão da comunicação, a questão da intimidade, né? E comunicação, a gente acha que é só um diálogo, mas a comunicação ela vai mais além. Existe a comunicação verbal, existe a comunicação que não é verbal. Verbal é palavra, né? Verbal é gestos, e as não verbais são sinais, e é muita coisa, mas eu não quero falar sobre isso, sobre essas questões didáticas. Eu quero falar de vida mesmo, irmãos. Para mim, o que é comunicação? Comunicação eu vou dizer que é uma arte, Zé, de você expressar sentimentos. Comunicação é a arte de você planejar um caminho, de você planejar um alvo. E se a gente não tiver uma boa comunicação, alguns irmãos aqui, as mulheres não vão lembrar. Eu tenho certeza que as mulheres não vão lembrar, mas os homens vão se lembrar, né? Do Chacrinha, do velho guerreiro, né? Que se as irmãs foram lembrar do Chacrinha, vai falar a idade, né? Então eu sei que nenhuma das irmãs vai lembrar, nem sabe, né, Silvia? Nunca viu, né? Quem que é, né? O velho guerreiro, ele falava o seguinte, ele tinha um ditado, ele falava: quem não se comunica,
se estrumbica, não é, Zé? Então veja só, meus queridos, com muita liberdade, com muita transparência, eu falo para você que se não tiver uma boa comunicação no nosso relacionamento, no nosso casamento. Eu estava conversando com a Cleusa. Vocês querem ver o tanto que esse negócio de falta de comunicação é complicado? Todo mundo aqui é crente, né? Onde é que vocês sabem onde é que foi o primeiro problema que deu? E um problema seríssimo, gravíssimo, que a gente paga por isso até hoje. Esse problema veio por uma falta de comunicação. Quem é que lembra onde é que foi? Jardim do Éden, Zé. Falta de comunicação. Onde é que Adão estava? Os caras falam que Adão estava ali, um monte de gente fala aqui que a Eva estava fazendo. Sim, meu querido, hoje a Silva trabalha, o Zé trabalha, todo mundo aqui trabalha, as mulheres trabalham, a nossa vida é um vucu-vucu, irmãos. Isso não quer dizer que porque a gente trabalha, que a gente tem atividades, a gente não tenha o quê? Comunicação. O problema ali, irmãos, é que eles perderam o foco. Quando Deus criou lá o jardim, colocou eles lá dentro, o que Deus falou para eles? Quem é que lembra? Olha, vocês vão dominar isso aqui, vocês vão sujeitar isso aqui, né? E vocês vão encher a terra. O que Deus quis dizer com encher a terra, irmãos? Fuque, Maurício. Deus não tinha ensinado para ele, né, arrancar a costela. Falou para ele, vai povoar a terra, né, enche ela, mas não deu lá de tirar a costela, então era fuque. Então comunicação para o fuque também, irmãos. Para ter fuque precisa comunicação também. E a gente vai aprender essa noite aqui, que não adianta Viagra, se não tiver a boa comunicação, Zé de Abreu. Né? Maurício chega tossiu. Aleluia. Irmãos, vamos visualizar a cena. Deus chega e se comunica. Deus vinha todo dia conversar com aquele casal. Deus vinha todo dia se relacionar com aquele casal. Havia ali comunicação, havia ali, né, um compartilhar de desejos, de projeto, Deus projetando como é que ia ser. Adão não, pois é mesmo, e Eva também é mesmo. E um dia Eva foi dar uma olhada lá nos afazeres dela, né? Foi lá ver as coisas lá. A gente acha que só tinha os dois, né? Não era só os dois, tinha mais gente. Acho que Eva foi visitar uma nora, foi fazer um negócio lá, e de repente ela se encontra lá naquela situação, e ela caiu o quê? Ela caiu no engano. Primeira consequência de falta de comunicação é a gente cair no engano. Vocês querem ver? Dentro das igrejas hoje, tem tanta coisa acontecendo por fora, irmãos, por falta de comunicação. Nós não queremos nos envolver mais hoje, Zé. Os pastores não querem se envolver, as pessoas não querem se envolver. Por quê? Porque quando a gente se envolve, o quê? A gente tem que comunicar. Eu tenho que abrir minha vida, eu tenho que expor minha vida. E nós não queremos isso mais hoje, a gente se esconde. E aí falta o quê? Falta comunicação. Aí a gente cai, no que nós estamos caindo hoje, né? A graça. Hoje você pode tudo, irmão. A graça te libera para você fazer tudo, para você fazer o que você quiser, porque a graça sem mudança de vida, graça sem arrependimento não é graça, irmãos. E nós estamos caindo nessa balela, por quê? Falta comunicação. O que é comunicação dentro de igreja? É discipulado. Não tem mais. Então eu lembro, eu e minha esposa, quando a gente começou a nossa carreira, não que a gente tenha alcançado ainda, como Paulo diz, né? Nós não alcançamos, né, o alvo ainda, mas a gente está correndo para o rumo. E como eu disse para os irmãos, à medida que a gente vai caminhando, quando a gente caminhava sozinho, era uma coisa. Quando veio a primeira filha, nós começamos a enfrentar um tipo de problema. Veio a segunda filha, um outro tipo de problema. As meninas eram pequenas, começou a crescer, se tornou adolescente, é um problema. E aí vieram os genros, é um problema. Aí veio a neta, aí é um problema. Aí veio a idade, é um problema. Hoje a gente tem um problema. Hoje a gente está diz que
O ser humano ele tem fases, ele tem ciclo, né? Eu mais a Cleusa hoje nós está no ciclo de